Então, gente, a gente começou o mês com a nossa rainha, vamos terminar com o nosso rei, né? O mês é da nossa rainha, de outubro. A festa do Cristo Rei é a festa mais politicamente incorreta que existe na face da Terra. É a que mais se contrapõe a tudo que ocorre no mundo, desde o advento do liberalismo, da Revolução Francesa, a queda das monarquias, né? E vai contra, no mundo moderno, quase tudo que existe, né? E infelizmente, dolorosamente, vai contra muito do que se hoje tem como verdade na própria Igreja Católica. Essa festa se contrapõe dolorosamente à maior parte das afirmações do atual Papa, das recentes afirmações midiáticas do atual Papa, Papa Francisco. E se contrapõe no plano teológico e doutrinário e também se contrapõe no plano prático, porque o reinado do Nosso Senhor não é uma coisa doutrinária, teológica, intelectual, né? O reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa prática, né? Uma coisa da ordem prática, da ordem social, da ordem política, da ordem moral, né? E essa festa, ela foi instituída não por outra razão, já na decadência veloz, né, dos valores cristãos na sociedade. Claro que essa festa não poderia e nem precisaria ser declarada na Idade Média, no século XIII, né, obviamente, porque o século XIII foi o apogeu da civilização cristã. E muito oportunamente ela foi declarada no ano que se comemorava os 1600 anos, é isso? Do Concílio de Nicéia. Isso. 1600 anos do Concílio de Nicéia. Que foi o concílio que foi convocado para combater o arianismo, que procurava tirar a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. O arianismo afirmava que Nosso Senhor era um grande homem, uma figura ilustríssima, uma criatura fenomenal, mas que não era Deus. E o Concílio de Nicéia veio para sepultar doutrinariamente, dentro da igreja, essa heresia, né? E estava exatamente acontecendo nesta época, né, o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo estava vencendo o reinado mais poderoso da terra, começando a vencer o reinado mais poderoso da terra, que foi o Império Romano, né? O exército romano era todo ariano, né? E curiosamente o arianismo, aconteceu com o arianismo o que acontece com as heresias modernas. Ele foi vendido como uma coisa altamente sofisticada, altamente moderna, altamente atual,
é assim que se vende todo tipo de coisas hoje em dia, né? Como nós estamos numa decadência pós-cristã, o Império Romano estava numa decadência pré-cristã, né? O Império Romano era uma civilização, a civilização do Império Romano era uma civilização muito sofisticada, mas era pré-cristã, né? Hoje nós temos uma sofisticação pós-cristã, ou seja, hoje os hereges nos conhecem, os pagãos não nos conheciam, nós éramos uma coisa nova. E por isso a dinâmica da implantação do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo ao longo do tempo, ele foi uma dinâmica diferente. Se é que nós vamos ver ainda esta implantação recomeçar, terá que ser de uma outra forma, né? Então essa coincidência de datas é uma coincidência muito feliz, né? A encíclica Quas Primas do Pio XI, Papa Pio XI, ela saiu exatamente no ano da comemoração dos 16 séculos, né, do Concílio de Nicéia, né? Como eu estava dizendo, hoje, como nós estamos na decadência da civilização cristã, a civilização cristã, quando ela atingiu o apogeu, ela implantou no mundo uma civilização tão forte que até hoje todo tipo de heresia, para se implantar no mundo, ela se veste com as vestes da civilização cristã primeiro, senão ela não se implanta. A civilização cristã foi tão forte, tão poderosa, porque estava implantando os desígnios do rei, do nosso rei, do rei do universo, que hoje tudo para se implantar, toda mentira para se implantar, ela tem que se vestir com as roupas das virtudes cristãs, senão ela não se implanta. O Chesterton dizia que as virtudes cristãs tinham enlouquecido, né? E ele dava muito o exemplo da humildade. Ele dizia que a humildade, ela passou do órgão da ambição para o órgão do intelecto. Então ele dizia, a humildade tem a ver com a ambição e não com o intelecto. O intelecto tem que ser afirmativo. O humilde afirma a verdade violentamente, mas ele não, a humildade dele é de ambição das coisas, né? E ele diz que hoje o humilde, ele, para parecer humilde, ele tem que parecer fraco intelectualmente, fraco para aceitar qualquer tipo de coisa como verdade. Daí o relativismo moderno. Ele estava fazendo uma crítica exatamente a isso, né? Então, as virtudes cristãs hoje, elas são vendidas, deformadas, e hoje o que acontece na sociedade que esqueceu o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo é que ela se sofisticou, mas tudo hoje, a própria crueldade é vendida como uma sofisticação. Por exemplo, o aborto. O aborto é algo muito sofisticado, muito moderno. As pessoas sofisticadas, entre aspas, são abortistas. E às vezes, algumas até, para se parecerem sofisticadas, começam a apoiar esse tipo de crueldade. Então a crueldade hoje é um valor de sofisticação. Essa é a medida da nossa queda. Toda civilização que entra em queda, acontece isso com ela. Só que a gente conhecia a queda das civilizações pagãs, pré-cristãs. Hoje a gente está conhecendo a queda de uma civilização pós-cristã, que abandonou nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu gostaria de... essa encíclica é muito pequenininha e suas palavras são muito fortes, e eu gostaria de ler
pequena encíclica. Eu estou lendo aqui a tradução do Renato Romano, né? Pena que ele não está, estava aí na missa, mas não está aqui agora. Ele fez essa tradução para publicação em 2011, na época dos 80 anos da inauguração do Cristo Redentor, Rio de Janeiro, né? Uma edição comemorativa que saiu pelas edições Cristo Rei, que é a do Guilherme Araújo, também, que está sumido, mas de vez em quando ele aparece. Pois bem, então essa encíclica apareceu no final do ano de 1925, né? E, bom, tem os cumprimentos oficiais, né, aos veneráveis irmãos, patriarcas, etc, etc. E depois o Papa começa. Na primeira carta encíclica que entregamos a todos os bispos do orbe católico no começo do nosso pontificado, recordamos ter assinalado claramente, ao percorrer as principais causas das calamidades que víamos oprimir e atormentar o gênero humano, que o mundo fora invadido por uma aluvião de males, porque a maioria das pessoas removeram Jesus Cristo e sua lei santíssima, não apenas da vida particular e de seus costumes, mas também da vida familiar e da vida pública, e que jamais será possível refulgir a firme esperança de uma paz duradoura entre os povos, enquanto os indivíduos e os estados negarem e recusarem o reinado de nosso Senhor, de nosso Salvador. Advertimos assim que a paz de Cristo deve ser buscada no reino de Cristo, de sorte que haveremos de empregar quanto for preciso para isso. No reino de Cristo, dissemos, porque para restabelecer e firmar a paz, nada nos parece ser mais eficaz do que lutar pela instauração do reinado de nosso Senhor. Causou-nos indisfarçável expectativa de tempos melhores, entretanto, certa propensão dos povos para Cristo e sua Igreja, única que pode efetuar a salvação. Propensão recente em alguns, em outros estimulada com vigor há mais tempo. Sinal de que felizmente se preparava e amadurecia um retorno aos deveres de obediência de muitos que, tendo desprezado o principado do Redentor, foram como que expatriados do reino. No reinado do Papa Pio XI, as missões eram muito fortes, as missões da África, da Ásia eram muito fortes. Então, provavelmente ele está falando disso, né, dos novos povos que estavam chegando para Nosso Senhor. Ora, no decorrer desse ano santo, tudo quanto aconteceu ou se diz digno de perpétua recordação e memória, não foi porventura para prestar maior honra e glória ao fundador da Igreja, sumo Rei e Senhor? Na exposição missionária, impressionaram profundamente o coração e a mente dos homens os contínuos trabalhos oferecidos pela Igreja para propagar cotidiana e largamente o reino de seu esposo por todas as terras e ilhas, até as mais remotas no oceano. O grande número de regiões agregadas à fé católica, por obra de invencíveis e bravíssimos missionários, a preço de muito suor e sangue, os vastos lugares que, todavia, restam por ser submetidos ao benigno e salutar domínio de nosso Rei. Ademais, todos quantos saíram de várias partes do mundo e se dirigiram a Roma neste ano santo, conduzidos por seus sacerdotes e bispos, não tiveram outro propósito senão vir declarar, com as almas purificadas, junto aos sepulcros dos apóstolos e em nossa presença, que estão e sempre estarão submetidos ao reinado de Cristo. E nesse mesmo reino de Nosso Senhor mostrou-se brilhar com nova luz, quando nós próprios elevamos à honra dos altares 6 virgens e confessores, depois de lhes comprovar o mérito de excelentes virtudes. Que contentamento, que consolo se apoderou de nossa alma, quando, na majestade do Templo de São Pedro, após promulgarmos os decretos de canonização, conclamou a imensa multidão de fiéis em ação de graças. Tu rex gloriae Christi. Pois, enquanto homens e estados, alheios a Deus, são arrastados para o morticínio e para a ruína, pelas chamas inflamadas do ódio e das guerras intestinas, a Igreja de Deus, continuando a partilhar o alimento da vida espiritual com a humanidade,
gera e nutre para Cristo, uma após outra, santíssimas gerações de mulheres e varões, e não deixa de chamar à eterna bem-aventurança do reino celeste todos os que lhe foram servos obedientes e fiéis no reino terrestre. Veja que das palavras do Papa a gente percebe quanto mudou a igreja de lá para cá. Por fim, tendo transcorrido esse ano jubilar, 1600 anos do Concílio de Nicéia, ordenamos a celebração deste acontecimento centenário e nós mesmos o comemoramos na Basílica Vaticana, tanto mais de bom grado quanto porque esse concílio definiu e promulgou como dogma de fé católica a consubstancialidade do Filho unigênito com o Pai e ainda afirmou a dignidade régia de Cristo, ao incluir no seu símbolo a fórmula de fé as palavras cujo reino não terá fim. São palavras do credo, né? Cuius regni non eret finis. Certo? Falando de Nosso Senhor, o seu reino não terá fim. Ele reinará, quer nós queiramos ou não. Cristo reina, inclusive, do inferno. Não é isso? Pela justiça, né? Pela justiça. E porque ele reina, é que eles ficam lá. Não podem sair. Portanto, como este ano santo nos deparasse, não poucas vezes, como este ano santo, a ocasião de realçar o reino de Cristo, pareceu-nos fazer algo totalmente conforme com o nosso mistério apostólico, atendendo aos pedidos de muitos cardeais, bispos e fiéis, dirigidos a nós, quer particularmente, quer em comum, se terminássemos esse ano introduzindo na liturgia eclesiástica uma festa especial dedicada a Nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Note que os cardeais pediram, os bispos pediram, cardeais de então, né? Esse assunto deleita-nos de tal modo, veneráveis irmãos, que desejamos falar-vos um pouco sobre ele. Depois será vosso dever acomodar tudo o que dissermos sobre o culto de Cristo Rei à inteligência e ao sentimento do povo, de modo que muitos e variados benefícios se sucedam à instituição da anual solenidade e continue a produzir-se no futuro. Então, o São Pio XI, ele vai tentar explicar qual que é o caráter da realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade. E é isso que é importante na encíclica. A parte mais importante da encíclica é essa, né? É os 2 capítulos em que ela foi dividida aqui nessa publicação. A realeza de Cristo e o caráter da realeza de Cristo, certo? Depois ele fala da festa, mas essas duas capítulos são muito importantes da gente ouvir o Papa dizer, né? Com as suas próprias palavras. Há muito tempo, o uso comum já denomina rei a Cristo, em sentido traslato, por causa do sumo grau de excelência com que ele supera e excede todas as coisas criadas, donde se diz que ele reina na inteligência dos homens, não tanto em virtude da penetração de sua inteligência, nem da amplidão de sua ciência, quanto porque é ele a própria verdade, e importa que dele os homens bebam e acolham obedientemente a verdade. Diz ainda que ele reina na vontade dos homens, não apenas porque nele a integridade e submissão da vontade humana correspondem totalmente à perfeita santidade da vontade divina, senão também porque influi na nossa livre vontade, inspiração e impulso, inflamando-nos para os propósitos mais nobres. Finalmente, Cristo é chamado Rei dos corações. Então, inteligência, vontade e coração. Por causa de sua caridade, que excede toda a ciência. E da sua mansidão e da sua bondade, que atraem e conquistam as almas. Pois ninguém no passado foi tão amado por todos os povos,
nem jamais será no futuro, como Jesus Cristo. Mas, a fim de que entremos com mais precisão no nosso assunto, é evidente que importa reivindicar para Cristo, homem, o poder e o título de rei, no sentido próprio do termo. Ora, não se pode dizer que Cristo recebeu do Pai o poder, a honra e o reino, senão como homem. Uma vez que o Verbo de Deus, que é consubstancial ao Pai, possui necessariamente tudo em comum com o Pai. E por isso o império supremo e absoluto sobre toda a criação. Isso é muito interessante. Vou ler de novo. Ora, não se pode dizer que Cristo recebeu do Pai o poder, a honra e o reino, senão como homem. Porque como Deus ele não precisava receber. Uma vez que o Verbo de Deus, que é consubstancial ao Pai, possui necessariamente tudo em comum com o Pai. E por isso o império supremo e absoluto sobre toda a criação. Isso é o ponto central dessa ideia do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. É que ele é rei como homem. Como Deus é óbvio. Por acaso não lemos num e noutro lugar na Sagrada Escritura que Cristo é rei? Ele é chamado o soberano que nascerá de Jacó e constituído rei pelo Pai no santo monte de Sião. Receberá os povos como herança e os confins da terra como posse. Isso tudo são expressões da Sagrada Escritura. E o salmo nupcial que celebrava o verdadeiro rei de Israel, que haveria de vir sob o aspecto e imagem de um rei riquíssimo e poderosíssimo, contém estas palavras: o seu trono, ó Deus, subsistirá por todos os séculos. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Passando por alto muitos trechos semelhantes, em outro lugar, como que para desenhar mais claramente os traços da figura de Cristo, prenuncia-se que os dons da paz e da justiça haverão de enriquecer o seu reino, que não terá fronteira alguma. Citando agora a Bíblia. Nos seus dias florescerá a justiça e a abundância da paz, e dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Tem hoje na liturgia essa frase. Acrescentam-se a este os vaticínios dos profetas, até mais copiosos, principalmente aqueles de Isaías, muito conhecido. Um menino nasceu para nós, e um filho nos foi dado, e foi posto o principado sobre o seu ombro. E será chamado Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai do século futuro, Príncipe da Paz. O seu império se estenderá cada vez mais, e a paz não terá fim. Sentar-se-á sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmares e fortalecer pelo direito, pela justiça, desde agora e para sempre. Citação de Isaías direto. E os demais profetas não vaticinam diferentemente da profecia de Isaías, como Jeremias, ao predizer que haverá de nascer da estirpe de Davi um germe justo, que, filho de Davi, reinará como rei e será sábio, e praticará a justiça na terra. Assim Daniel, que prenuncia que um reino será constituído pelo Deus do céu, o qual reino não será jamais destruído e subsistirá para sempre, e não muito depois acrescenta: eu estava, pois, observando essas coisas durante a visão noturna, e eis que vi um que parecia o Filho do Homem, que vinha com as nuvens do céu, e que chegou até ao ancião dos muitos dias, e o apresentaram diante dele, e ele deu-lhe o poder, a honra e o reino, e todos os povos, tribos e línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno, que lhe não será tirado, e o seu reino não será jamais destruído. E a profecia de Zacarias acerca do rei manso, que, montado sobre uma jumenta e sobre o poltrinho da jumenta, haveria de entrar em Jerusalém, justo e salvador, com a multidão a saudá-lo alegremente.
Os santos escritores dos evangelhos não o comprovam e reconhecem como realizada? Ademais, essa mesma doutrina de Cristo Rei, da qual tratamos muito de leve nos livros do Antigo Testamento, tão longe está de desaparecer nas páginas do Novo Testamento, que, pelo contrário, antes se confirma magnífica e esplendidamente. Quanto a isto, e sem nos determos no anúncio do arcanjo à Virgem Maria, revelando-lhe que haverá de dar à luz a um filho a quem o Senhor Deus entregará o trono de seu pai Davi e que reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim, o próprio Cristo testemunha sobre o seu reinado. Seja no último sermão ao povo, ao falar das recompensas e penas reservadas na vida eterna aos justos e condenados, seja ao responder ao governador romano, no evangelho de hoje, que lhe perguntou publicamente se era rei. Seja ao confiar aos apóstolos, depois de ter ressuscitado, a missão de ensinar e batizar todos os povos. Sempre que teve aso, Cristo deu-se a si mesmo o título de rei. Confirmou publicamente que é rei e declarou solenemente que lhe foi dado todo o poder no céu e na terra. Esses termos, que outra coisa expressam senão a grandeza do seu poder e a infinidade de seu reino. O reino de Cristo, ele se realiza no tempo desde sempre. Ninguém pode acabar com esse reinado. Nem o Papa. Portanto, não é de admirar que São João o chame príncipe dos reis da terra. E que, conforme a visão apocalíptica do apóstolo, no seu vestido e na sua coxa, traga escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ora, o Pai constituiu Cristo herdeiro universal de todas as coisas. E importa que ele reine até que, no fim dos tempos, ponha sob os pés de Deus e do Pai todos os seus inimigos. Desta doutrina comum dos livros sagrados, resultou necessariamente que a Igreja Católica, reino de Cristo na terra, o qual deve estender-se a todos os homens e regiões do globo, louvar-se com multiplicadas mostras de veneração, durante o ciclo anual da Sagrada Liturgia, seu autor e fundador, como Rei, Senhor e Rei dos Reis. Esses títulos de honra que, por meio de maravilhosa variedade de palavras, significam uma só e mesma coisa. A Igreja os empregou na antiga salmodia e nos antigos sacramentários, assim como hoje os emprega na recitação do ofício divino e no santo sacrifício da missa. Nesta perpétua louvação de Cristo Rei, percebe-se facilmente uma belíssima harmonia entre os nossos ritos e os orientais, de tal modo que também nisto se faz valer a máxima: a lei da oração estabelece a lei da fé. Lex orandi, lex credendi. Fundamento da realeza de Cristo. São Cirilo de Alexandria advertiu-nos muito bem para o fundamento em que consiste esse poder e dignidade do nosso Senhor. São Cirilo de Alexandria. Possui, em suma, o domínio sobre todas as criaturas, não obtido à força, nem arrancado de outrem, mas por sua natureza e essência. Essa afirmação aqui dá para escrever, quer dizer, muita coisa, né? É uma afirmação teológica, filosófica, doutrinária, ao mesmo tempo, né? Possui, em suma, supremamente, né, o domínio sobre todas as criaturas, não obtido à força, nem arrancado de outrem, porque se fosse, ele terminaria ou poderia ser destruído, esse poder, mas por sua própria natureza e essência, que não pode ser destruída. Isto é, o principado de Cristo, agora o Papa falando,
apoia-se naquela união admirável denominada hipostática, donde se conclui não somente que Cristo deve ser adorado pelos homens e pelos anjos, como Deus, mas também que os anjos e os homens devem obedecer e submeter-se ao seu império, como homem. Certamente que Cristo, em nome só da união hipostática, possui o poder sobre todas as criaturas. Porém, que coisa mais agradável e suave nos poderia ocorrer ao pensamento do que Cristo reinar sobre nós, não apenas por direito de natureza, mas também por direito adquirido, a saber, pelo direito da redenção. Se não houvesse redenção, ele seria rei do mesmo jeito. De fato, possam todos os homens deslembrados recordar-se do preço tão alto que custamos a Nosso Senhor. Fostes resgatados não a preço de coisas corruptíveis, esse é o primeiro Papa que fala, São Pedro, de ouro ou de prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem contaminação. Primeira carta de São Pedro. Já não somos de nós mesmos, uma vez que Cristo nos comprou por um grande preço. Nossos próprios corpos são membros de Cristo. Então, esse é o primeiro capítulo que o Pio XI fala sobre a realeza, certo? Agora, o segundo capítulo, ele vai falar sobre o caráter da realeza, certo? Esses são os dois capítulos principais da Quaspinhas. Triplo poder, ele vai falar sobre o triplo poder, né? Agora, a fim de dar a conhecer com poucas palavras a força e a natureza do principado de Cristo, é quase desnecessário afirmar que ele encerra o triplo poder, sem o qual um principado dificilmente se reconhece. Os testemunhos citados sobre o reinado universal de Nosso Senhor, extraídos da Sagrada Escritura, provam mais que suficientemente essa afirmação. E é dogma de fé católica que Jesus Cristo foi dado aos homens, ao mesmo tempo como Redentor, em quem devem confiar, e como legislador, a quem devem obedecer. Os evangelhos não narram apenas que Cristo legislou, mas apresentam-no a legislar. O Cristo, quando viveu, ele estava legislando, né? E o Divino Mestre afirma, em diversas situações e com palavras diversas, que todos os que observarem os seus preceitos não somente demonstrarão o seu amor para com ele, mas também permanecerão na sua caridade. E Cristo faz isso pela palavra do homem, né, que ele era, e pelas infinidades de milagres que ele fazia, para mostrar o poder que ele tinha. Porque ele sabia a quem ele estava falando, que nós somos fracos. Nós temos que ver as coisas acontecerem para a gente acreditar. E ele continua fazendo permanentemente milagres por todos os séculos, né? Jesus mesmo, ao ser acusado pelos judeus de violar o descanso do sábado, com a cura milagrosa de um enfermo, declara-lhes que o Pai lhe atribuiu o poder judiciário. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Ele disse isso. E também nesse poder está compreendido o direito de recompensar e castigar os homens, ainda em vida. Porque isso não pode estar dissociado do poder de julgar. Quem julga determina as penas, né? Além disso, deve-se atribuir a Cristo o poder executivo. Esse é o triplo poder, né? Terceiro. Visto ser necessário que todos os homens se submetam ao seu poder e à sua faculdade de aplicar castigos, anunciada aos desobedientes, da qual ninguém se pode furtar. Então há esse triplo poder também, ninguém pode se furtar, né? Espiritualidade e temporalidade da realeza de Cristo.
que Cristo é rei no céu, etc., tá, mas Cristo é rei na terra também, no tempo que ele criou, né? Que esse reino é principalmente espiritual e visa as coisas espirituais, não só as palavras da Bíblia citadas acima demonstram claramente, mas também Cristo nosso Senhor confirma o seu próprio modo de agir. Com efeito, em mais de uma ocasião, como os judeus e até os próprios apóstolos julgassem erroneamente que o Messias libertaria o povo e restituiria o reino a Israel, Cristo, refutando-os, lhes abalou esse pensamento e destruiu essa vã esperança. Quando a multidão em torno dele, admirada, desejava proclamá-lo rei, recusou esse título de honra, refugiando-se na solidão. Em face do governador romano, declarou que o seu reino não é deste mundo. Ora, para o ingresso nesse reino que os evangelhos nos apresentam, os homens se preparam fazendo penitência, mas não podem ingressar senão pela fé e pelo batismo, que, embora seja um rito externo, significa e produz uma regeneração interior. Tal reino se opõe unicamente ao reino de Satanás e à potestade das trevas, e requer dos seus súditos não apenas que, desprendendo a alma das riquezas e coisas terrenas, revelem moderação nos costumes e tenham fome e sede de justiça, mas ainda que se neguem a si mesmo e carreguem a sua cruz. Então, quem não é do reino de Deus, segundo o Papa, a interpretação do Papa, é do reino de Satanás. Só existem esses dois reinos na Terra. Não existe o terceiro. Uma vez que Cristo, como Redentor, resgatou com seu sangue a igreja e, como sacerdote, ofereceu-se a si mesmo e continua oferecendo-se perpetuamente como vítima pelos nossos pecados e continua oferecendo-se perpetuamente como vítima por nossos pecados, é evidente que a própria dignidade régia de Nosso Senhor se reveste e participa da natureza espiritual desses dois outros ofícios. Além disso, incorreria em gravíssimo erro quem abjudicasse de Cristo homem o império sobre os assuntos temporais, quaisquer que sejam, uma vez que ele obteve do Pai um direito absolutíssimo, palavra terrivelmente politicamente incorreta, ele obteve do Pai um direito absolutíssimo sobre as criaturas, de modo que todas as coisas estão submetidas ao seu arbítrio, quer queiramos, quer não queiramos. Contudo, enquanto transcorreu sua vida na terra, Cristo absteve-se completamente de exercer esse domínio. E assim como naquele tempo desprezou a posse e administração das coisas humanas, concedendo o uso delas a seus possuidores, assim continua hoje a conceder-lhes. Ele quer que se implante o reinado dele pelos homens. Isso se revela belíssimamente naquele texto. Não arrebata os reinos temporais quem dá os reinos celestiais. Portanto, o principado de Nosso Senhor abarca todos os homens. A respeito disso, fazemos nossas, de bom grado, as palavras do nosso predecessor Leão XIII, de imortal memória. Ele vai citar aqui, em outro trecho também, a encíclica de Leão XIII, Annum Sacrum, de 25 de maio de 1899. Citando então Leão XIII. É evidente que o império de Cristo não se estende apenas aos povos católicos, ou somente àqueles que, lavados pelo batismo, pertencem de direito à igreja, ainda que o erro os desencaminhe ou o cisma os separe da caridade, mas abarca também todos os que se contam fora da fé cristã, de sorte que a humanidade toda está verdadeiramente sob o poder de Jesus Cristo. Daí a consagração de São Pio XI
dizer sobre o islamismo, os judeus, etc., que não foi lido aqui, infelizmente, na missa de hoje. Porque abarca todos os povos. E nisso não há diferença alguma entre os indivíduos e as sociedades domésticas e civis. Porque os homens reunidos em sociedade não estão menos submetidos ao poder de Cristo que os indivíduos. De fato, ele é a fonte da salvação de todos e de cada um em particular. E não há salvação em nenhum outro, porque sob o céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual nós devamos ser salvos. Isso, nenhuma palavra de nenhum papa, hoje os papas estão contradizendo isso, pode mudar essa verdade, não é? E é também o autor da prosperidade e da felicidade genuína para os indivíduos e para o Estado, pois a felicidade do Estado não se encontra separada da felicidade do homem, uma vez que o Estado não é outra coisa senão a concorde multidão de homens. Aqui ele está citando Santo Agostinho. Portanto, não se neguem os governantes das nações a prestar por si mesmos e juntamente com o povo um público ofício de reverência e obediência ao reinado de Cristo, se querem realmente, com sua autonomia incólume, promover e aumentar a prosperidade da pátria. Isso é que fazia os governantes do Antigo Testamento, quando o povo separava-se de Deus e vinham as calamidades, os castigos, os governantes tinham que prestar culto a Deus com o povo, senão Deus não diminuía os castigos. Ora, as palavras que no início do nosso pontificado escrevíamos sobre o enfraquecimento do direito e do respeito à autoridade aplicam-se não menos adequadamente ao tempo presente. Removido Deus e Jesus Cristo, lamentávamos, na outra encíclica, do Estado e das leis derivada a autoridade já não de Deus, mas dos homens, aconteceu que foram abalados os próprios fundamentos da autoridade, suprimida a principal causa porque a uns cabe o direito de mandar e a outros o dever de obedecer. A partir disso, era forçoso que se seguisse o abalo de toda a sociedade humana, desprovida de qualquer proteção e sólido amparo. É o que o liberalismo e a democracia liberal traz para o mundo, né? Que todo poder vem do povo, né? Que a Revolução Francesa trouxe. Destarte. Quais são os bens do reconhecimento da realeza de Cristo, agora que ele vai falar? Destarte, se os homens afinal reconhecem, pública e privadamente, o régio poder de Cristo, necessariamente se introduzirão em toda a sociedade civil incríveis benefícios, como a justa liberdade, a disciplina e a tranquilidade, a concórdia e a paz. Pois a realeza de Nosso Senhor, do mesmo modo que infunde um caráter sagrado na autoridade humana dos governantes e chefes de Estado, assim também enobrece os deveres e a obediência dos cidadãos. Então, a paz de Cristo não é aquele abracinho que se dá nas missas novas, uns aos outros. A paz de Cristo é uma coisa social, uma coisa prática, uma coisa da ordem prática, não é e outra, é social, não é individual. A paz de Cristo se dá na sociedade que o aceita como rei. Eis porque São Paulo apóstolo, conquanto ordenasse às mulheres e aos servos que venerassem a Cristo na pessoa de seu marido ou de seu senhor, advertiu que não lhes obedecessem tal como homens, mas unicamente tal como a representantes de Cristo, pois não convém que homens redimidos por Cristo sirvam a outros homens. Agora citando São Paulo, por grande preço fostes comprados, não vos torneis servos de homens. Essa é uma regra de ouro da obediência ao Papa. Nossa, uma regra de ouro da obediência ao Papa. Nós temos que obedecê-lo não como homem. Quando os magistrados e governantes legitimamente eleitos se persuadirem de que comandam não tanto por direito próprio,
quanto em lugar e por mandato de Cristo, é evidente que usarão de sua autoridade com sabedoria e honradez, e terão em grande conta, na promulgação e aplicação das leis, o bem comum e a dignidade humana dos governados. Daí florescerá uma ordem tranquila e estável, removida toda e qualquer causa de sedição, pois, ainda que o cidadão considere os governantes e os chefes de Estado iguais a si mesmo em natureza, ou indignos e censuráveis por alguma causa, não lhes recusará o poder, já que contemplará neles diante de si a imagem e a autoridade de Cristo. Homem e Deus, Cristo, homem e Deus. No que se refere aos benefícios de paz e concórdia, manifesto é que, quanto mais um reino se alarga e atinge a universalidade do gênero humano, tanto mais os homens tomam consciência daquela comunhão pela qual estão unidos. E essa consciência não apenas abranda e diminui a rispidez dos frequentes conflitos, mas principalmente os previne e impede. Isso aconteceu com o Império Romano, com o cristianismo crescendo no Império Romano, né? E se o reino de Cristo abarcasse, de fato, todos os homens, como por direito abarca, por que não haveríamos de esperar aquela paz que o Rei Pacífico trouxe à terra? Ele que veio para reconciliar todas as coisas, que não veio para ser servido, mas para servir, e posto fosse Senhor de todas as criaturas, mostrou-se exemplo de humildade e estabeleceu como principal lei essa virtude, unida ao preceito da caridade, e disse ademais: meu jugo é suave e o meu peso leve, que tem também na liturgia de hoje essa frase. Oh, que felicidade nos fora dado fruir se os indivíduos, as famílias e os estados se deixassem governar por Cristo. Finalmente, então, para usar as palavras que nosso predecessor, Leão XIII, dirigiu a todos os bispos do orbe católico, 25 anos atrás, aspas, finalmente, então, será possível sanar tantas feridas. Então, todo o direito revigorará com sua antiga autoridade, e os ornamentos da paz se restaurarão. Serão depostas as espadas, as armas cairão das mãos, quando todos os homens aceitarem livremente o reinado de Cristo e lhe obedecerem, e todas as línguas confessarem que nosso Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. Essa é a parte principal da encíclica e é a que eu queria ler, né? Depois ele fala da instituição e fala principalmente do laicismo contemporâneo. Ele vai ter um capítulo que ele vai falar do laicismo, que é esta coisa sofisticadíssima. Note que o laicismo é uma coisa sofisticada, é vendida como uma coisa sofisticada, do homem moderno, do homem inteligente, do homem que não aceita preconceitos, do homem livre, do homem científico, do homem evoluído, tá certo? Porque todas as heresias são sempre vendidas assim, não é? Contra essa coisa antiga, essa coisa ultrapassada. Então o laicismo, hoje, ele é vendido como uma coisa sofisticada. Então, por exemplo, a escola laica, que é o grande poder do laicismo, foi o estabelecimento das escolas laicas, do laicismo na educação, não é isso? Ela se estabeleceu nas escolas católicas, nesta que nós estamos falando. Nesta sala se ensina o laicismo, né? Por quê? Porque nós católicos achamos que nós também temos que ser modernos, sofisticados, não é isso? Nós também achamos que esse reinado do nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa antiga, um negócio meio ultrapassado, não é isso? Então é assim que se vende essas coisas hoje. A crueldade é vendida assim hoje, né? A crueldade dos crimes e por exemplo, do aborto, né, é vendido como uma coisa muito sofisticada, que é a liberdade da mulher, é a liberdade
de você comandar o seu próprio corpo, né? Veja que a mulher, enquanto ser humano, era muito mais doce do que o homem, muito mais meiga do que o homem, muito mais... as virtudes femininas são muito mais doces, né? E elas, hoje, esse laicismo e essa sofisticação se transformou a mulher na maior criminosa. A mulher hoje é a maior das criminosas do mundo, através desta terrível doutrina do aborto, né? Certo? Porque ela é que vai lá e faz o aborto, né? Claro que o homem também é corresponsável desse crime, não é isso? Mas a parte mais doce do gênero humano, a parte mais meiga, a parte que Deus colocou para criar o gênero humano, para ensinar o gênero humano, enfim, ela se transformou no maior criminosa. As maiores defensoras, eu vejo isso na minha vida diária, as maiores defensoras de tudo que se pode chamar de herege são as mulheres. Exato. Eu convivo com pessoas de idade acima da minha e abaixo. As mulheres são insuportáveis. Elas estão piores que os homens. Não, sim. Elas não estão piores, elas estão destruindo os homens. Assim, o homem, hoje, qualquer revista que você pega, o homem é um ser indefeso, um ser infantil. Efeminado. Eles são infantis, eles falam, esse trabalho é muito divertido. Aí você pega isso em qualquer revista, assim, de viagem, da não sei o quê. O homem é um bobó. As mulheres, assim, eu convivo em ambientes tanto de trabalho quanto de opcional de lazer. A geração 10 anos acima na minha frente, é incrível o discurso, assim, destruidor. A gente está vendo. São mães de família, elas são avós, elas são mães de família, e elas estão falando contra o homem, assim, mulheres casadas e bem casadas, mas elas têm um discurso contra o homem. Como um homem opressor, Agora, isso foi muito bem orquestrado. O importante é que a gente saiba que esse afastamento do reinado social do nosso Jesus Cristo foi muito bem orquestrado ao longo dos séculos, tá certo? E essa orquestração da destruição da mulher para destruir a humanidade, ela foi feita absolutamente consciente, né? Quem está fazendo isso sabe exatamente o que está fazendo. Agora, a geração que eu vejo, que eu convivo no meu trabalho, o nível de alienação, assim, elas já se comportam com uma atitude imperativa. Eu fico assim, como é que... Bom, eu acho que já acabou. Não sei se resgata, vamos dizer assim, o papel da mulher na vida da família, eu não sei mais isso. Ninguém sabe como é que vai acontecer, os acontecimentos temporais, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas o que está acontecendo, de fato, o que a gente está vendo a olhos vistos, é que é claro que esse processo de destruição da mulher foi feito para destruir o mundo. Porque, claro, ela era o equilíbrio do mundo. Ela tinha na mão a coisa mais nobre que existia. Ela trocou por emprego, pelo direito de se tirar roupa, enfim. Ela trocou o que ela tinha na mão por isso. E é claro que isso aí, todo mundo sabia que ia destruir o mundo, né? E destruiu. Está destruído o mundo. O mundo hoje não tem... Pode ser reconstruído? Pode, mas depende da vontade humana. Porque o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, quer queira, quer não, o rei deste mundo é nosso Senhor, não tem dúvida. Ele está reinando. E a sociedade sem o cristianismo, ela falece mesmo. Acabou. Ela acaba mesmo. Ela acaba mesmo. Uma coisa que eu percebo é a quantidade de mulheres casadas que não querem ter filhos, é uma coisa imensa, né? É uma bomba relógio para estourar daqui a algumas pouquíssimas décadas. Os casais hoje têm um filho, 2 filhos, 5 filhos. Isso não repõe a população. Pois é, a igreja já pegou em armas contra essa doutrina, que foi a doutrina dos cátaros. Os cátaros foram os primeiros
a defender claramente o controle de natalidade. Porque eles achavam que o mundo era mau e que ninguém devia nascer nesse mundo, tá certo? Então eles instituíram não só essa coisa de não ter filho, como o suicídio, tá certo? O que nós estamos vendo hoje é isso. A Europa já está sendo invadida por imigrantes, islamistas. Exatamente. Estão tentando conter, mas... Então o Ocidente, ele perdeu os valores cristãos, então ele foi invadido. O Ocidente está sendo carcomido. Porque o Ocidente é o cristianismo. É o cristianismo. Não é à toa que o patriarca da Europa, que foi o berço do Ocidente, é São Bento. Né? É São Bento, que é o criador das ordens monásticas. Né? Quer dizer, quem criou a Europa quer dizer, tem um livro do Belloc, tá certo? Cujo título é o seguinte: a Europa é a fé é a Europa. Tá certo? Que ele prova no livro dele, tá certo? Que isso que é a Europa que ele diz Europa é a civilização ocidental. Né? Então, esta é a civilização que está sendo destruída. Essa é a civilização que aceitou o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo apogeu foi o século XIII. Tá certo? Daí para cá, existe uma destruição do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, que está tendo um sucesso extraordinário. Agora, só existem dois reinos. O Papa Pio XI falou aqui. Se você destrói um, você implanta outro. Não tem outra forma. Certo? E não é à toa que o reino que está sendo implantado é o reino da crueldade estabelecida. Note bem, crueldade, tá certo? Que não é considerada crueldade. Esse é que é o problema. Porque crueldade sempre houve. No século XIII havia crueldade. Mas ela era apontada como crueldade e condenada como crueldade. Hoje, a crueldade é sofisticação. Se transforma em lei. É morticínio e se transforma em lei. E é a morte mais covarde que existe. É a morte do indefeso. Nunca, nenhuma sociedade do mundo admitiu com valor a morte do indefeso. Covardia nunca foi valor do ser humano. Hoje está sendo. Hoje está sendo. Porque nós estamos vivendo uma decadência pós-cristã, que é uma coisa que o mundo não viu ainda. Nós estamos vendo. Os contornos disso estão sendo ainda estudados e levantados. Claro, claro. Não, mas eu digo o seguinte: os intelectuais ainda estão se debruçando sobre isso. Isso é uma coisa em andamento. Tá certo? Aonde isso vai nos levar, ninguém sabe, não. Mas hoje, o Belloc dizia, no livro dele de economia, um livro chamado O Estado Servil, ele dizia o seguinte, que as características da nova heresia, do ataque moderno à igreja, era a volta da crueldade como política normal, mas sem ser chamada de crueldade. Ele dizia, antes do cristianismo havia muita crueldade. O pagão era um homem cruel, crudelíssimo, tá certo? A igreja acabou com isso. Ela acabou, por exemplo, com a escravidão. Ninguém nunca acabou com a escravidão, só a igreja. Quando ela instituiu o feudalismo. O feudalismo é o fim da escravidão. Tá? Então ele dizia, o sinal do paganismo moderno é a volta da crueldade da escravidão. Ele dizia, o sistema, e aí falando de economia, ele dizia, os sistemas econômicos escravizam o homem. Os sistemas implantados, tanto o capitalismo quanto o comunismo. Então ele dizia, a escravidão vai voltar, a crueldade vai voltar em praça pública. E é o que nós estamos vendo. Tá certo? Porque essas são as características do reinado de Satanás, que é o contrário do reinado do nosso Senhor. Tá certo? Então, isso é importante a gente sempre ter em mente, quer dizer, que as coisas da igreja, as coisas que a igreja
tem afirmado ao longo dos séculos, tá certo? São as verdades imutáveis. O que nós estamos vendo é justamente o homem negando-se a assumir, acreditar e obedecer nessas verdades. E é isso que está acontecendo. Agora, nós que rezamos, nós temos que procurar colocar isso na misericórdia de Deus, para poder, através das nossas orações, dos nossos jejuns, das nossas penitências, tentar mudar isso aí, né? Claro, Deus, claro, isso é a nossa obrigação. Nós não temos força para mudar isso. Isso. Nós temos que pedir a Ele. Nós temos que pedir que Deus reverta essa situação. Que a igreja ache o caminho dela, o caminho verdadeiro, que a igreja se perdeu nisso, né? Tudo. Está totalmente perdido. E Ela acha o caminho junto com as nossas orações, para Deus reverter, porque nós não temos meios para isso. não, o que nós podemos fazer, o mínimo que nós podemos fazer é reafirmar a nossa crença no reinado social do nosso Jesus Cristo em todas as nossas atividades, as nossas atividades profissionais, sem medo de represálias, porque elas virão, né? Elas virão. Eu acho assim que o martírio de cristãos em países ocidentais virá. Ela ainda não começou não, mas já começou. Físico também. Físico também. Físico vai começar. Se você é cristão, você não tem. Se você é cristão, você não pode se empregar. Se você é cristão, por exemplo, você não pode participar de concurso público católico, certo? Isso virá. Tem muita gente falando isso. Se moral já existe, isso é muito católico. Não, essa discriminação, digamos, social já existe. Mas vai haver uma institucionalização disso. Porque é impossível não haver, entendeu? Porque o reino de Satanás não nos admite. É impossível não haver. Já existe, é só isso. Vai defender uma igreja contra os demônios que vão atacar lá dentro. Que é o que os abortistas, o pessoal da TFP. Eles foram agredidos. Isso. Mas nós vamos ser agredidos pela instituição Estado Ocidental, que foi a igreja que criou. Sim, aí como instituído. Tá certo? Foi a igreja que criou o Estado Ocidental. E nós vamos ser exatamente, não está longe isso não, acho eu. Tá certo? Bem, então é isso, gente. Eu lembrei que a questão da festa do Poder, a questão do Papa, ele como rei. E aquele fato muito importante que foi a renúncia ao ser como Papa, como rei. A tiara, ele depois a tiara. É muito interessante isso. Ele depois a tiara. Ele renunciou ali como rei. A igreja está tão perdida que ainda vai identificar isso. O Concílio Vaticano II. Eu não gostei disso aqui, eu acho isso. Não, é porque é o seguinte, é porque o outro reino estava lutando contra o reino do Nosso Senhor. E como a coisa era muito sofisticada, a igreja passou a querer ser sofisticada também. Não querer ser atrasada. Porque hoje, quem afirma os valores do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo é atrasado, não é sofisticado. Nós não somos sofisticados. Tá certo? Nós não somos sofisticados. A coisa moderna hoje é outra, cara. É o aborto, é a liberdade total. Eles acham que liberdade total é liberdade. Mas liberdade total é escravidão. É claro que é. É escravidão de quê? Dos caprichos. Você é escravo dos seus caprichos. Como a vida intelectual, que é a vida superior do homem, você é escravo. Você não tem mais vida. Você não tem mais vida. Então, essa liberdade total é a escravidão total. Só que, veja, ela é vendida como uma coisa positiva e sofisticada. Porque essa coisa de você se sentir sofisticado e enturmado é importantíssimo para converter as pessoas. As pessoas fracas. Né? Essa questão da escravidão, o pessoal realmente falando isso, o pessoal acha, não, mas é exagero dele. Mas assim, eu lembro na época de faculdade, eu convivi com gente que assim, que realmente era escravo dos caprichos, mas assim, se não tivesse condição de sair na sexta-feira para uma festa, eu ia ficar deprimido, mas deprimido de não conseguir
fazer nada, de chorar, mas desse jeito que é bom, né? De 20 anos. Quando você não você controla, você é uma pessoa que falta 20 reais para sair, você fica assim, de banho, o que vou fazer? Escravo. E esse escravo, ele é violento, porque ele quer cumprir os seus caprichos, quer ele tenha condição ou não. Então é direito de todo mundo fazer com que o capricho dele seja cumprido. Não é isso? Eu vejo assim, professor, existe um padrão de normalidade que é uma camisa de força para qualquer pessoa que tente se aproximar, né, da doutrina de Jesus Cristo. Você é colocado de uma determinada forma que você deixa de se enquadrar. Né? Você é simplesmente colocado para escanteio. Você é colocado para escanteio. Assim. Em todos os lugares e por tudo. Na questão da dúvida quanto ao equilíbrio. Né? Assim, é o caso do Lexotan. Eu vejo assim, as mulheres de meia idade, especialmente, que já estão naquela fase de questionar a vida, pensar e tudo mais, imediatamente, Lexotan, Fluoxetina, Zoloft. Zoloft. E por quê? Porque você começa a sair do padrão de normalidade. E não é só isso não, você começa a se aproximar do sofrimento. Exato. O sofrimento, eu estava comentando aqui no início do mês, né, do Leão 13, dizer que o rosário nos impede que nós saiamos correndo dos sofrimentos, né, porque a gente faz a meditação do sofrimento do Nosso Senhor. O homem moderno, ele não suporta nenhum tipo de sofrimento, por isso ele é fraquíssimo. Fraquíssimo. Questão de medicamento. Amen.